Senador Paulo Paim, já tive a oportunidade de dividir essa mesa em outras audiências públicas, na pessoa de quem cumprimento os demais senadores em retirada, Hélio José e José Medeiros. Sim. E cumprimento também os demais integrantes da mesa, ao público aqui presente, interessados nessa matéria que há muito nos impacta, porque acompanhamos o movimento dos servidores já há 15 anos e ouvimos essa questão do direito de greve, da negociação coletiva, do afastamento do dirigente, como uma discussão que ainda se trava, mas que não pode ser feita apartada. Eu observei ao longo dos projetos que foram protocolados na Câmara e no Senado, nós chegamos a fazer sugestões na época em consultoria ao deputado Policarpo, e vejo assim, fiquei muito feliz em ver esse PLS 287 de 2013, que tramita aqui com a relatoria, e vi que houve um requerimento de conexão com o 710 de 2011, e por Vossa Excelência, inclusive. Eu pedi que fosse pensado ao nosso, eu sei qual é que eu tenho que aprovar. Exatamente. Fez bem, senador. Porque o 710 de 2011, assim como o 327 de 2014, contempla vários vícios. Ele trata, primeiro que trata da greve como o principal e da negociação coletiva como acessório, e numa perspectiva bastante desfavorável. Já o PL 287 de 2013, ele trata dos 3 institutos, contempla os 3 eixos necessários para você falar, inclusive na aplicação do artigo 37, inciso 6º e 7º da Constituição, que garante a associação sindical ao servidor e que garante o direito de greve. Embora o Supremo no passado tenha dito que a negociação coletiva não estaria expressa na Constituição, me parece um contrassenso você dizer que greve está e negociação não está. Nós tivemos que ratificar a Convenção 51, incorporar ela ao ordenamento interno, e desde abril de 2011 o prazo de regulamentação dessa convenção venceu. Então nós estamos aí há um bom tempo, sem essa regulamentação, pelo menos aí 4 anos. E no momento em que isso entra, nós discutimos isso sob a perspectiva, em vários projetos, de dificultar a realização da negociação coletiva, da greve e da própria representação do dirigente sindical nessa etapa. Por isso que o 287 de 2013, ao tratar dessas matérias contemplando tanto a negociação coletiva como a greve e o afastamento dos diretores, ele é muito bem-vindo. Sobre o que foi discutido em cada item, em cada capítulo que contempla esse PLS 287 de 2013, a divergência pontual que eu cheguei a levantar, o Pedro Armengol, acho que estava uma vez lá em Goiânia, no Fórum dos Servidores, e inclusive eu falei nesse artigo na época do projeto das centrais, porque ele vem de 2007, ele vem de uma perspectiva anterior ao próprio reconhecimento da analogia pelo Supremo, nos EMIs lá 712, 608, 670, sobre o direito de greve no serviço público. Dentro do projeto há um artigo, e isso é o que nos preocupa, e eu chamo a atenção dos aqui presentes e dos que nos ouvem. Eu vi que o senador olhava para algum lugar aqui, em alguns momentos que se manifestava. Não sei se tem uma câmera aqui, mas se tiver, espero que ela esteja me vendo. Porque eu me dirijo a essa câmera agora. Quem estiver... Ao mesmo tempo que está a câmera ao vivo, eu sempre estou pedindo ao plenário que é importante as pessoas ficarem em silêncio, porque como alguns querem conversar, eu sempre digo, olha, o lugar de conversar é ali fora, aqui dentro tem que ouvir os convidados. Então, eu não queria falar sobre isso, tu provocou, estou falando. Então, o pessoal que está atrás, estoura tudo aqui na mesa. Por mais baixo que fale, ou se fica no celular, estoura aqui na mesa. Então, eu só peço que o pessoal ajuda. E você que faz dar essa cutucada agora. É verdade. Eu tive que esclarecer. E captou bem a oratória, a parte dos presentes aqui. Mas, então, essa questão do artigo que aqui está no PLS 287, que é o 15, o 15 parágrafo único, ele imagine o seguinte, nós temos uma caminhada que envolve a negociação coletiva, correto? Nesta caminhada você tem uma comissão que é bi ou tripartite, com representantes da União, no caso do federal, dos servidores e lá do cidadão, que pode acompanhar esse processo.
você chega em determinado momento, depois de muita negociação, seja com ou sem mediação, chega a um acordo. E este acordo, após a sua formação num longo ou maior ou menor processo de negociação, se transforma no ato de autoridade. Por quê? Porque pelo artigo 15, essa é uma divergência, você permite essa interpretação, e isso veio do projeto das centrais, e eu apelo às centrais que revejam essa questão do artigo 15, porque eu sei que é do interesse de vocês. No projeto, o artigo 15 está assim, ó, caberá ao titular do respectivo poder homologar ou aditar as proposições apresentadas pelo sistema de negociação permanente. Ora, se eu vou negociar, eu não posso entregar a finalização disso ou uma homologação ou aditamento do titular de poder, afinal de contas, ele já foi representado durante o processo. Então, a finalização deste processo tem que pressupor que este titular de poder nada terá que aditar. Ele terá que encaminhar esta negociação, seja ela no plano normativo regulamentar que o órgão pode, por exemplo, nós temos regulamentos que são do Executivo, que são do Judiciário, que são do Legislativo, que tratam de auxílio alimentação, tratam de indenização de transporte, auxílio transporte, auxílio creche, e que dispensam, por exemplo, tirando o aspecto orçamentário de custeio, porque isso aí tem de despesa de custeio, dispensam encaminhamento de projeto de lei. Então, tem questões, quando a gente fala de negociação, senador, no plano do serviço público, que você passa a impressão que tudo terá que virar projeto de lei, né? Tudo que terá que virar anteprojeto de lei, ser submetido ao legislativo, para que isso se resolva. De fato, alguns aspectos, vários aspectos requerem isso, mas há outros que o regulamento do próprio órgão permite ser resolvido. Então, nem precisa ir para o plano legislativo. Mas precise ou não ir ao plano, à questão legislativa, o que não pode é que a negociação volte a se transformar num ato de autoridade, num ato de poder. Porque a bilateralidade que presidiu... Eu vou fazer um apelo de novo, pessoal. O pessoal fala aqui na primeira fila, e é na primeira fila, e ri, estoura tudo aqui na frente. Então, faço um apelo de novo. Não dá para ficar falando. Se quiser falar, vão lá para a última fila ou ali do lado da direita. Porque estoura aqui no microfone, pessoal, e atrapalha ele e atrapalha nós também. E ele está falando logo aqui importantíssimo, pessoal, que é do projeto que eu sou relator, e ele fala que tem um artigo, eu estou prestando atenção, que não é bom para os trabalhadores. Como a Fonacat que me apresentou e as centrais pretendem chegar no entendimento, eu faço um apelo à Vossa Excelência que me entregue por escrito essa alteração no artigo 15, porque eu já me refiro ao meu relatório para fazer essa alteração. Exatamente. Então, o nosso compromisso em relação desde as primeiras abordagens, embora tenhamos uma concepção um pouco mais minimalista da forma como você deve apresentar as ideias de negociação, greve e afastamento dos servidores que vão representar, então, dos dirigentes que vão representar os servidores, o projeto ele caminha muito bem. O único aspecto aqui que realmente nos gera assim, muita preocupação é essa possibilidade do titular de poder aditar. Se você negociar e chegar ao final e o titular poder aditar, você compromete tudo que foi negociado. Você chega ao final com a possibilidade de alguém produzir um ato que refaça ou mesmo negue tudo que foi feito. E aí a negociação perde sua razão de ser. Então, eu sei que para nós é novidade, para os seletistas não é novidade, mas para nós é novidade em campanha de negociação. Ela vem em benefício de servidores e da própria gestão. Isso gera um amadurecimento. Eu sei que há divergências quanto a isso de algumas correntes. Eu me restringo aqui à questão técnica, exclusivamente técnica, mas vejo com bons olhos esta possibilidade de chegar a um acordo, fruto dessa negociação. Tem mais 5 minutos. O que nos preocupa, de fato, é a possibilidade... Obrigado, senador. O que nos preocupa, de fato, é a possibilidade de, ao final desta discussão, você ter, de fato, um titular de poder que possa ditar o que foi negociado. Este artigo, e o que nós propomos, e entreguei um parecer numa outra reunião que nós tivemos, que trata da questão completa, mas em relação ao artigo 15, ali eu pretendo trazer uma nota específica sobre isso, a Vossa Excelência, eu proponho que seja retirado do texto o artigo 15 do projeto, do PL 287, que seja retirado e renumerado os demais. Mas farei isso por escrito para deixar isso mais evidente. Essas são as considerações, eu acho que a contribuição que a gente tem aqui a fazer, já compromissado com a FENA-PRF, com outras entidades
que também discutem essa questão e têm preocupação com isso. Em relação à segurança, a questão é mais delicada, mas se nós observarmos o que foi decidido no Supremo e aqui falo especificamente as categorias policiais, o que pode ocorrer, não é verdade que fica vedada a greve para os policiais. Isso tem a relação com o porte de arma, que é uma outra questão, e me parece que o projeto não veda a greve, o movimento grevista das categorias envolvidas na segurança pública, desde que respeitado algumas premissas, porque ele veda o movimento armado, quer dizer, você ia ao movimento armado. Isto é uma questão diferente. Espero que evolua, então, e tenhamos aí um consenso, de preferência retirando o artigo 15, como disse, do PL 287 de 2013. Muito obrigado pelo convite, senador. Muito obrigado aos presentes. Muito bem, doutor Rude Casal, que dá uma bela contribuição. Espero que a Fonacat e as centrais ajustem esse parecer. De minha parte, eu retiro o artigo 15, mas é preciso que a Fonacat e as centrais também cheguem ao entendimento. Passo a palavra ao JP, João Paulo Ribeiro, diretor de assunto do Poder Legislativo da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB. JP, que está sempre com a gente aqui também. Estou ficando... colaborando aqui com os trabalhos. Que bom, né? Difícil acordar segunda-feira de manhã para estar aqui, né? Mas, senador, queria saudar todos os presentes, nossos companheiros da Confederação, nossa diretora do Sindicato Itamaraty, Sandra Nepomuceno, em nome dela, todas as demais, minha diretora também da CSPB, Carla Lúcia, e em nome delas, a todas as companheiras que estão presentes no público. E, infelizmente, nesta mesa nós não temos ainda nenhuma companheira lutadora. Acho que as companheiras na segunda-feira foram substituídas por outros companheiros que aqui estão, mas espero fazer a parte e estar também contemplando e ajudando a elaborar. Acho que é difícil ter a mesma sensibilidade de uma mulher que está na mesa, mas nós vamos tentar fazer essa parte. Mas deixa eu só dizer, né? Quem indica a mesa são as entidades. As entidades, cara. Então não botem para mim aí a culpa de não ter uma mulher na mesa. Eu sei disso. Por isso que eu falei, elas estavam ocupadas hoje em outras tarefas, e aí não puderam. Bem, eu acho que outra coisa também, senador, eu queria que o senhor desse uma saudação. O companheiro Devanir falou aqui, eu sou de uma base da Fazubra, nós começamos, infelizmente, uma greve, e os companheiros estão aí atentos ao TV Senado, em especial os companheiros da área de Barreiras, falaram assim, você fala lá porque nós vamos ser reprimidos. Eu falei, não vai ser reprimido não, vamos fazer greve, nós vamos parar essas universidades e abrir negociação. Esperamos que essa entidade saia exitosa, vitoriosa nesse período, um período difícil. Ninguém gosta de fazer greve, eu acho que o senador tinha falado. O sindicalista não nasceu para ficar fazendo greve. Eu odeio fazer greve, principalmente. Acho que é o tempo que nós mais trabalhamos, acho que é essa época de greve, né? O resto é elaboração. Mas, assim, esperamos que rapidamente possa desfazer esse movimento paredista e uma solução seja feita pelo governo tão logo e não inviabilizar mais uma vez as atividades educacionais numa situação que nós estamos no país muito difícil já, né? Nós temos vários problemas, recursos barrados, a situação das universidades públicas federais está uma situação muito difícil. Esperamos que logo passe essa crise e a gente consiga resolver. Ao tema proposto, primeiro eu queria fazer minhas desculpas públicas aos companheiros do Fonacat, na pessoa do Rudinei Marques aqui, é que no dia que teve a reunião das centrais, eu estava escalado para estar indo para lá, mas foi o dia que nós tivemos aquela grande audiência no plenário do Senado, e nós, né, senador, acho que por iniciativa o senhor estava lá na presidência, junto com o presidente Renan, e nós saímos de lá quase às 17 horas, 18 horas. Diga-se de passagem que fez uma bela fala lá, viu? Uma fala mais contundente lá contra a terceirização. E o senhor foi brilhante na fala do senhor que eu abriu o seu exemplo, falei depois de você. Muito bem, muito bem. Eu acho que foi uma audiência histórica, eu adiro. Espero que nós tenhamos contribuído, né? E por causa disso eu não fui fazer o posicionamento da central lá no debate com o Fonacat. Então, faço as minhas desculpas públicas, dizendo que eu acho que, primeiro, acho que toda entidade que tem o prazer de fazer, ou tem a competência de fazer uma apresentação e que torna projeto de lei, a gente tem que saudar. A gente não pode desprezar. E nós podemos aqui, Pedro, você falou aqui, eu estou aqui pela CSPB, mas todo mundo sabe que eu sou dirigente da CTB, sou secretário de Serviços Públicos da CTB, e em nome da Central
já digo que estou tranquilamente, podemos fazer essa semana, bater o papo. Penso que algumas coisas nós temos que pautar aqui, porque o projeto ele tem várias acompanhamentos de outras instâncias que a gente fazendo ao longo desses pequenos anos que a gente está aqui, né? Como dirigente. Uma delas era que ela tem encarregada uma diretriz do Ministério do Planejamento, que nós, na época, já éramos contra, né? Em alguns artigos. Nós achamos que não tem cabimento alguns elementos que foram pautados naquele momento e nós novamente vamos pautar, mas eu acho que isso aqui, como nós queremos o advento, né, e essa SPB é uma das entidades que defende a questão da negociação coletiva, nós temos que saber, se nós defendemos fazer negociação coletiva e negociar com o governo, com o Estado, com a gestão, nós temos que ter a habilidade e capacidade de negociar com os nossos pares, com os nossos sindicalistas. Essa é a primeira questão. E nós estamos dispostos a fazer isso. Agora, não dá para a gente limitar a greve, não dá para a gente botar regras que hoje em dia já se apresentem. Digo isso porque, já que o Cassel está aqui representando os policiais, né, no projeto, por exemplo, ele veta, ele deixa a entreaberta, não participação nunca há um movimento paredista. Entendeu? Para quem usa arma, para quem está na Polícia Civil. Acho que não podemos deixar essa abertura. E também, eu digo assim, nós estamos num país democrático. Eu estava lendo esses dias aí, o Brasil é considerado um país pacífico, não guerra. Eu digo para o senhor que nós, da CTB, achamos que ousamos que até as Forças Armadas podiam ter seus movimentos reivindicatórios exercidos. Eu acho que nós temos que avançar para isso. Eles são pais, são mães de família, por que eles não podem reivindicar? Por que a Constituição veta eles não poderem fazer greve, não poderem fazer movimento? Eles não podem fazer absolutamente nada. Então, nós achamos que nós temos que ter mecanismo onde possa também. Nós não achamos que tem que ter esse tipo de veto. E não pode partir da gente, pode partir deles, pode partir do legislador, do gestor, do sindicalista, eu acho que não. Então, só algum questionamento. A questão do observatório social, que está contido lá, nós achamos que é um elemento desnecessário neste momento. Por quê? Acho que acho que Pedro tinha falado, não sei, a Rodinei falou que também, né, do projeto onde tirou a CEGET da CRT, da CRH, né, lá do Ministério do Planejamento, acabou todo o sentido para nós sindicalistas. Por exemplo, eu tenho que falar de novo da FASUBRA, mas os anos que eu estive à frente da direção da FASUBRA, nós conseguimos, acho que fomos uma das únicas entidades que conseguiu o projeto de lei aprovado aqui pelo Congresso Nacional. E ele está intrinsecamente ligado à gestão, ao trabalhador, ao desenvolvimento do serviço público. E se a gente está com essa questão, essa característica, não é possível você fazer negociação desassociado com a gestão. E hoje esvaziou completamente, no nosso ponto de vista, a CRT. Eu acho que nós temos condição e capacidade para botar ainda mais um secretário com a competência de Sérgio Mendonça, poderíamos estar promovendo e dando sugestões, entendeu, para inovação e crescimento da gestão pública. E nós se limitamos à negociação, a salário. Nós não queremos, nós somos muito mais que isso. O sindicalista tem muito mais capacidade que isso. Nós não queremos só ficar fazendo, porque nem sempre a greve é por questão salarial. Nem sempre nós sentamos à mesa para a questão salarial. Nós queremos pensar no serviço público. Nós queremos dar sugestão para o governo. E nós não temos espaço para isso. Nenhum local. Então, senador, eu queria dar uma sugestão para... que acho que o senhor sempre foi parceiro das entidades centrais. Não sei se é possível, mas eu vou provocar a Sérgio, ele que responda depois. Mas acho que talvez a revogação do decreto 7576, eu acho que é isso? Que foi feito a separação e voltar a ter as mesmas competências que tinha a Secretaria de Relação do Trabalho ou Secretaria de Recursos Humanos, para que a gente possa também discutir a gestão pública. Acho que foi um equívoco da presidente Dilma fazer isso e a gente deveria talvez estar resgatando. Aí sim, acho que nós vamos dar um grande passo para a negociação coletiva, pelo menos no serviço público, e dar exemplo do que nós fazemos em outros municípios. No estado de São Paulo, por exemplo, nós fazemos uma discussão séria da gestão pública. Voltando para a questão do direito de greve, eu acho que a questão do direito de greve nós temos que... Todo mundo quer regulamentar, inclusive essa casa, acabei de elogiar, agora nós temos que fazer uma crítica. Ela foi palco das derrotas nossas, sem nenhuma discussão, do que não quer discutir negociação coletiva, mas quer discutir o direito de greve. A 327 foi aprovada aqui dentro. Nós conversamos muito com o senador Romero Jucá, mas chegou um determinado momento que ele votou e não está nem aí.
Ele diz, nós vamos parar aqui e vamos jogar para outra instância. E está aí, qualquer momento pode ser votado. Acabou qualquer tipo de ato, porque já foi feito por uma comissão à parte disso. Totalmente descabível, entendeu? E com um agravante, o direito de greve, quando se discute, estende-se para outra, no caso do decreto 7783, né, que é do CLT, para os trabalhadores da iniciativa privada, ele tem um agravante, porque algumas das coisas que estão elencadas lá não são mais públicas, já são cedidas. São sessões públicas que dão transporte, funerária, tudo privatizado. Tudo privatizado. E eles querem insistir de que não pode fazer greve. Esses trabalhadores, esses sindicalistas que atuam nessa, não foram convidados para as sessões. Eles não opinaram. Porque eu até lembro no dia, lá, sozinho, quase, né, isolado, como os sindicalistas, gosto de atrapalhar algumas vezes, atrapalhar não, mas fazer discurso. Eu falei para o Vacareza, né, é isso. Ele falei, mas é um absurdo colocar no último dia, na última hora, a proibição de greve no transporte público, 60 dias. Ele colocou no último dia, nunca foi debatido. Aí a argumentação, imagine no dia de eleição o transporte público foi parado. Rapaz, você é maluco? Entendeu? Não tem cabimento algumas coisas que vocês colocam aqui dentro. E principalmente lá. Tá bom, te proíbo fazer greve, mas não te dou a mínima, como acho que os companheiros que me antecederam disseram, não te dou nenhum elemento para você ter negociação coletiva. Aqui no âmbito, já que o Pedro falou aqui pelos federais com toda a propriedade, mas, por exemplo, no âmbito federal, temos negociação coletiva? Temos no papel. Nós temos mesa de diálogo, mas não de negociação. Muitas vezes não é de negociação. Por quê? Porque não tem o elemento, eu acabei de dizer, nós não temos elemento, o secretário não tem elemento suficiente para estar discutindo e negociando. Tem exemplo, embora este ano, eu acho que nós já avançamos bastante, tem algumas perspectivas, espero que se materialize boa, mas não tem condição da gente, por exemplo, manter os poderes com benefícios, assim, totalmente desfigurados. Não tem cabimento o executivo ter um auxílio educação infantil de 73, o outro ter 600. Quer dizer, os meninos são diferentes nos estados, sei lá. Quer dizer, são coisas assim que eu acho que poderíamos fazer, ter uma regularização, uma isonomia, onde a gente podia trabalhar melhor. E tudo isso leva ao advento dessa audiência pública sobre o projeto pautado pelo FONACAT e apresentado pelo senhor, que leva à questão de greve. Eu acho que nós não temos elemento, porque cessa a disposição da gente sentar à mesa. O cansaço da categoria, e aí brincam, eu acho que até é ruim a gente falar, mas todo mundo virou popularmente, é a mesa de enrolação. Não é enrolação, é diálogos. Diálogos improdutivos algumas vezes, entendeu? Que não consegue avançar, porque a gente não consegue convencer o gestor e o gestor não consegue impor aquela restrição que tem orçamentária todas as vezes. Não é restrição orçamentária agora, é restrição orçamentária de 12 anos, de 20 anos. Era bem pior, é óbvio, com outros governos, mas todas as vezes que você senta, tem restrição orçamentária. Mas não tem para pagamento da dívida, não tem restrição para pagar outros pagamentos, para ampliação de algumas coisas, para nomeação de cargos. Espera aí. Vamos trabalhar a gestão no todo? Vamos fazer uma discussão mais séria? Porque parece que não é sério algumas negociações feitas assim. Esse é o que nós achamos. E aí leva a questão da greve. Então, para nós, a CDB, para não ficar nos alongando muito tempo, achamos que é o seguinte, só é possível fazer qualquer debate de direito de greve após o advento da negociação coletiva. Da CSPB defende que a regulamentação da 151 só pode ser feita após a questão da negociação. Se nós não tivermos negociação, não é possível desfazer a discussão de direito de greve. Não há possibilidade nenhuma, se eu não tenho direito a negociar, a dialogar, a fazer a negociação, nós não podemos discutir a questão do direito de greve. E aí tem um mérito nesse projeto que ele também apresenta elementos importantes para a negociação, para a questão da organização sindical em si, embora eu acho que nós temos que trabalhar melhor. Por exemplo, um deles, Rodinei, é tipo assim, não dá para você falar que vai ter um X determinado de liberação sindical em projeto complementar. Eu lembrei quando eu vi isso no projeto, eu falei assim, isso foi feito da Constituição, está até hoje. E nunca mais nós fizemos. Então, nós não vamos dar esse espaço. Nós vamos apresentar qualquer número. Nós, a Central, Pedro, como você falou, no documento nós apresentamos a Dilma, nós colocamos, no mínimo é 3. Acabou. É o que
nós queremos. E depois a proporção vai indo. Não tem que ficar discutindo limite, porque é diferente. Ou a gente pode fazer algumas restrições, como tem no projeto do deputado da sua região, né, Assis Melo, que ele coloca no limite de 18, ele coloca no projeto. É um projeto que dá para a gente dialogar com a gente dialogou com as centrais, principalmente a CTB, que ele é um dos nossos dirigentes da CTB, mas já bota um horizonte. Você não consegue colocar limitação como é hoje o Poder Federal, que, por embora crescer um pouco, né, gente? Mas 8 agora, isso é infinitamente impossível de conduzir uma confederação como a nossa, por exemplo, no Brasil todo, com 8 dirigentes. Então, é descabível. Então, enfim, eu acho que... Um minuto. Nós estamos no caminho correto, enquanto central, enquanto confederação, nós estamos à disposição para tentar trabalhar esse projeto. Podemos, não sei se essa semana, Pedro, porque a semana é curtíssima, mas com certeza até o começo da semana que vem, nós estaremos amanhã, inclusive, num diálogo aqui, numa conversa, podemos botar isso em pauta e vamos avançar para apresentar o mais rápido possível a esse nobre senador, com nossas características sempre... pronto para nossos encaminhamentos aqui no Senado. Então, obrigado. Nós estamos à disposição para fazer um debate aqui. Obrigado. Muito bem. Isso foi o